Apresentador do programa mais duradouro do rádio no país, Walter Lima é um apaixonado pela profissão. Sua trajetória se confunde com a da Rádio Nacional de Brasília, que completa nesta semana 60 anos. À frente do programa Revista Brasil, que traz debates, entrevistas, reportagens e muita prestação de serviços, ele acredita que o sucesso de seu trabalho é fruto da credibilidade e do respeito com o público. Nesta conversa, ele fala da carreira, relembra suas principais coberturas jornalísticas e faz uma grande homenagem ao veículo ao qual dedica sua vida. Para ele, o rádio nunca vai morrer. Walter Lima, que maravilha poder conversar contigo nesse cenário, inclusive, maravilhoso de toda uma homenagem à Rádio Nacional. Eu considero aqui como se fosse assim um santuário, né? Já que nós estamos aqui retratando um estúdio das antigas, mas que, mesmo sendo das antigas, ainda funciona divinamente bem, né? Então, eu me sinto muito bem estar aqui conversando com você neste momento. Rádio Nacional que completa 60 anos. Uma história que se mistura com a própria história do surgimento de Brasília, né, Walter? É porque a Nacional, antes de Brasília ser inaugurada em 60, a Nacional já tinha chegado em 1958. Então a emissora já estava aqui e prestou um serviço muito grande, Rosiane. Porque imagina você, aqui tinha gente de tudo quanto era canto. E você sabe que naquele tempo a gente praticamente não tinha estradas. E o que comunicava, o que facilitava a vida das pessoas aqui para mandarem recado para os seus parentes distantes era a Rádio Nacional. No domingo, principalmente, o pessoal chegava cedo, fazia fila para poder ter a oportunidade de chegar até o pessoal da programação, mandar o seu recadinho e escutar o seu recado, ou então ela própria mandando o seu recado pelos microfones da Rádio Nacional. Então a Rádio Nacional teve e continua tendo um papel social muito grande, muito forte. E nessa época a rádio conseguia ter qual extensão assim, de penetração de audiência? Olha, praticamente o presidente Juscelino Kubitschek pediu o melhor aqui para essa região. Ou seja, praticamente não tinha distância. Então, a Rádio Nacional do Rio continuou e para cá veio, portanto, a Rádio Nacional com uma potência muito grande e era justamente através dessa potência que conseguiu chegar em muitos cantos, principalmente em estados como a Bahia, o Piauí, Pernambuco, enfim. Então, esses estados do Nordeste e, claro, a cidade estava povoada muito dos nossos irmãos nordestinos e, com isso, então, o alcance da emissora era incalculável, né? Eu não vim nessa época não, mas vim tanto tempo depois e estou aqui até hoje. Então, isso servia justamente para isso também, né? Para fazer essa prestação de serviço, eu imagino, né? Chega a pessoa para construir aqui, manda um aviso. Mãe, cheguei, já estou em Brasília. Claro, era via claro. Rádio Nacional. E tinha aquele recado também, venha que tem serviço para todo mundo. Porque imagina, né? Naquele tempo, a cidade para ser construída em 5 anos, era a meta do presidente Juscelino, já era 1958, quando a rádio aqui chegou, 3 anos já tinham se passado, restavam 2 anos para a conclusão da cidade. Eu imagino a loucura, né, de gente que precisava aqui para poder, né, profissionais dentro de cada especialidade, para poder dar conta do recado. Porque não era fácil, não. E tinha um papel muito importante da rádio também, né, Walter, que é na questão de desmentir notícias falsas. Já existia fake news, né? Mas já existia. O que se contava era que isso aqui não ia vingar. Isso aqui era só um sonho que já o pessoal ia acordar e ia voltar tudo para o Rio de Janeiro. Então, de fato, foi realmente uma luta muito grande e, claro, o pessoal sempre conta que autoridades utilizavam os nossos microfones justamente para contarem que a cidade estava nascendo, estava indo, ia acontecer, porque a contra-informação, né, a notícia que não era verdadeira... Boataria, né, de que Brasília não vai continuar a construção, isso existia. E o pessoal ainda dizia, olha, tudo que se planta lá morre. O pessoal trazia mudas, plantas da Mata Atlântica para
tacar aqui no Cerrado não ia dar de ter jeito mesmo, né? Não tem como falar de toda a construção daqui sem falar em Rádio Nacional, mas também não tem como se falar em Rádio Nacional hoje sem falar de Walter Lima. Não tem, né, Walter? É da mesma forma que a história da Rádio Nacional se mistura com a história da Constituição de Brasília, a tua história se mistura com a da Rádio Nacional, porque você tem um feito fantástico, que é o locutor, né, o apresentador, o âncora do programa mais longevo de rádio no país. Daqui a pouco teremos aí mais detalhes a respeito deste movimento dos caminhoneiros no Brasil. Vem aí o Nacional Informa, Revista volta em seguida. Até já. Aconteceu, é notícia e não importa a distância. São 32 anos de programa que eu apresento, que é o Revista Brasil. Começou como Revista Nacional. Eu lembro como se fosse hoje. Final de 85, 86, eu resolvi realmente atender a esse belíssimo convite, que muito me orgulha, dos diretores da época, né, o Carlos Zarur e tantos outros, né, que foram me buscar, acreditaram no meu trabalho, me disseram o que eu iria fazer. Participei realmente das discussões, qual seria este programa, um programa, até então, naquela época, o forte dos programas eram os horóscopos, receita de bolo, né, e outras coisas mais. Agora, um programa eminentemente jornalístico não tinha. E foi justamente com essa proposta que eu topei o desafio, vim. E, claro, ficamos trabalhando no projeto uns 6 meses, até que em agosto nós estreamos, então, 8 de agosto, estreamos o Revista Nacional, então, e até hoje está aí. Né? Até hoje tem aí o programa com muitas histórias, com belíssimas coberturas, um programa que não é feito somente em estúdio, ele viajou muito, tem muitas histórias. Por exemplo, nós que estamos chegando numa época de eleição, eu lembro perfeitamente, na década de 90, o Tribunal Superior Eleitoral precisava divulgar uma novidade que estava chegando para o eleitor brasileiro, ou seja, a urna eletrônica. Então nós fomos percorrer o Brasil para poder mostrar essa tal de urna eletrônica. Então, bicho o programa de 7 tem cabeças na época, imagino, para entender e explicar. 7 cabeças é pouco, tinha mais cabeças ainda nesse bicho, né? Mas foi tranquilo, né? Nós acompanhamos no primeiro momento a apresentação da urna eletrônica, até que chegou o momento em que os eleitores, um grupo pequeno, iria pela primeira vez experimentar votar, apenas uma sessão ali, umas 200 pessoas aproximadamente, iria então votar na urna eletrônica pela primeira vez. Eu lembro que foi em Florianópolis, né, onde nós tivemos, portanto, essa bela oportunidade. Então Rosiana, tem muitas histórias, né, que o programa, enfim, viveu e continua vivendo. Porque o rádio é eminentemente, absolutamente um prestador de serviço, né, Walter? Agora, prestar serviço, viu, Rosiana, com muita credibilidade, com muita seriedade, porque rádio, imagina você, e todos nós sabemos disso, tem que ser feito com muito respeito, né, com o ouvinte que está do outro lado, que confia realmente no seu trabalho. Porque uma coisa é você, de alguma forma, fixar um programa. Agora, a outra coisa é você segurar este programa há 32 anos com credibilidade. Graças a Deus, nós temos aqui uma equipe muito boa no nosso radiojornalismo, uma equipe de produção também excelente, uma chefia que confia também no nosso trabalho. Então, tudo isso agregado, o resultado é justamente este, né? E sempre estando onde a notícia está, né? Sempre. Esse é o slogan do programa, não importa a distância, né? Onde estiver realmente a notícia, o programa vai em cima. Como também, Rosiana, toda vez que a gente fala sobre o programa, nós temos que abordar, foi justamente a explosão das Torres Gêmeas. Imagina você, né? Vocês ficaram o dia quase todo no ar. Não só o dia. Todos os veículos de imprensa, de uma forma geral, mas você segurar uma programação ali, é no gogó, como a gente fala no linguajar em rádio, né? É no gogó, tem que segurar no gogó. Foi no gogó mesmo. Nós começamos às 9 horas essa transmissão, não teve interrupção e nós ficamos até 3 horas da madrugada tocando, portanto, aí este programa. Agora, interessante
é que um dos grandes repórteres nossos, esqueço o nome dele, mas foi um embaixador brasileiro que estava ali por perto de onde ocorreu esse atentado. E ele nos atendeu e virou nosso repórter, só que ele estava alojado debaixo da mesa. Ele também não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Se o país estava sob ataque, alguma coisa nesse sentido, era sirene pelo telefone, grito, ainda ouvia-se explosões, sirene de bombeiro. E nós fomos sempre naquela, e ouvinte ligando para cá, querendo saber de parente que estava por lá, porque não estava conseguindo contato por telefone, enfim, então foi realmente uma dificuldade enorme. E rádio, você sabe, né? Tem que de alguma forma manter realmente a transmissão, não perder a emoção e muito menos a razão, né? Então por isso é que naquele sufoco nós buscamos com os radioamadores a solução da comunicação, porque praticamente os americanos cortaram os contatos, principalmente por telefone, porque não sabia o que estava rolando, mas os radioamadores, nós fizemos assim de forma imediata uma parceria rápida, então foi com eles que nós conseguimos, inclusive, atender muita gente que queria saber, e o meu pai, o meu irmão, o meu marido, a minha irmã, e dessa forma nós fomos tocando até 3 horas da manhã, inclusive suspendeu a transmissão da Voz do Brasil pela primeira vez aqui na Rádio Nacional, para que nós garantíssemos essa transmissão. Que eu vou deixar aí já em suspense uma pergunta para você para o próximo bloco, que é o seguinte: eu quero saber qual é o sentimento que você tem ou tinha quando ouvia as pessoas dizerem assim: o rádio vai acabar. A gente já ouviu muito disso, né, Walter? E como? Mas no próximo bloco ele diz o que é que ele sente ao ouvir isso. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o radialista Walter Lima. Walter, no bloco anterior eu já deixei uma pergunta. Qual sempre foi o seu sentimento quando você ouvia alguém dizer assim: o rádio vai acabar? Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com alunos de comunicação, e quando eles faziam realmente essa pergunta, e eles faziam essa pergunta porque também já tinham o rádio como foco, eu falei: olha, vocês merecem realmente um tapete, porque é através de vocês, através justamente deste foco que vocês estão tendo dentro da comunicação, o rádio, é que o rádio jamais vai morrer. O rádio jamais vai morrer. Essa história que quando chegou a televisão, adeus rádio, depois a internet, adeus rádio, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? O rádio foi para dentro da internet ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Agora, quer dizer, a internet pegou o rádio, a televisão hoje voltou a fazer uma linguagem de rádio. Sim. Exato. Era comum, quando a televisão começou a perceber que ela tinha que modificar, porque o rádio vinha ali na sua toada bonitinho, nunca perdendo aí a sua majestade. E a televisão, então, para de alguma forma sobreviver, acima de tudo, ganhar velocidade, o que ela fazia? Virava rádio, né? Congelava. Você lembra? Congelava a imagem ali do repórter ou alguma coisa desse. Hoje não, hoje a tecnologia é mole, né? Antigamente congelava e ele vinha por telefone e caprichava na notícia. Hoje bota ali com imagem pelo celular, bota um Skype, mas a gente fazia os santinhos mesmo com o telefone, né? A gente chama santinho. E agora com a internet. Quando tem a foto do repórter e entra pelo telefone. E com a internet agora. Mas a agilidade do rádio eu acho que é difícil superar. Não é imbatível. Não é imbatível. Não tem como realmente superar o rádio. Agora, claro, o rádio ele precisa também, de alguma forma, acompanhar a tecnologia, né? E nós estamos aqui nesse estúdio aqui, onde temos cartucheira, temos aqui outros equipamentos, temos ali uma maleta. Essa maleta é um estúdio móvel. Foi justamente dessa maletinha, não tinha ainda o tal do celular, que nós, o programa, ele foi convidado pelo Ministério, aliás, pelo Palácio do Planalto, para poder ser a emissora do Brasil, para poder acompanhar o Papa João Paulo II, isso na segunda vez que ele veio aqui para o Brasil. Então nós, quer dizer, a Rádio Nacional... fez essa cobertura, eu que fiz, ou seja, tinha um avião do Papa,
e o outro avião com jornalistas brasileiros e também estrangeiros. E a Rádio Nacional, enfim, né, com aquela santa maletinha, né, acompanhando o Santo Padre. Enfim, a gente não perdeu nada com essa em termos de qualidade, em termos de tudo. Hoje, com o celular, você não precisa mais da maletinha, mas nós a preservamos para poder mostrar para os repórteres novos que aqui estão chegando, que hoje, ele encontrando toda essa tecnologia, tudo bonito, tudo arrumadinho, mas olha que tivemos gente lá atrás, antes de mim, enfim, que ralaram, essas pessoas ralaram bastante, para que hoje pudesse usufruir aí do que nós temos de modernidade. Aí quem está acostumado hoje com a tecnologia, tudo digital, que só corta ali digital, até pelo telefone mesmo, né, a MP3, enfim, a fala, né, a sonora que a gente chama, nessa época aí tinha que ser com durex, né? Cortava durex, fita rolo e... Primeiro você tinha que ter uma lâmina de barbear, uma laminazinha. Né? Para você cortar ali. E o interessante é que os técnicos tinham uma precisão incrível. Qual a cobertura mais emocionante que você fez? Eu vou perguntar duas, então. A mais emocionante e a mais difícil. Uma que realmente chocou bastante foi a do Batomushi. Né? Nós estávamos abrindo o Revista, nessa época ele começava até mais cedo, 7 horas da manhã, mas só que antes a gente já sabia, enfim, a gente chega com 2, 3 horas de antecedência para trabalhar realmente na produção do programa, e a gente sabia que tinha tido esse fato, mas a gente não sabia ainda da dimensão, né? Com mortos, pessoas que estavam desaparecidas, e foi realmente assim muito duro esse tipo de cobertura, só que estávamos distantes. Até a reportagem chegar, né, mesmo assim a gente conseguiu mandar para o Brasil tudo que estava realmente acontecendo. Mas uma que me emocionou muito foi o caso de um avião da Varig, isso no ano de 1989, o avião da Varig que saiu de São Paulo e o destino me parece que era Belém e acabou se perdendo, né? Acabou, portanto, se perdendo e acabou, quer dizer, o piloto, né, o Garcês, lembra até do sobrenome dele, o Garcês, ele estava ouvindo a Rádio Nacional, uma transmissão de futebol, aí de repente ele acabou dando o comando errado nos equipamentos e o avião acabou indo para um lado que não era o correto. E acabou acabando a gasolina e ele acabou então pousando com esta aeronave nas copas das árvores. O fato é que morreram, me parece que 18 pessoas, mas a maioria sobreviveu, né? E ele estava praticamente então sendo considerado um herói, né? Porque até então os detalhes desse acidente pouca gente conhecia e não tinha chegado ainda na mídia. Eu lembro perfeitamente que um grupo de pessoas, isso depois do resgate, aquela coisa toda, os que se salvaram foram resgatados e as providências todas foram tomadas, e a aeronáutica estava preparando inclusive enfim, uma moção para tratar esse piloto como um herói, né, pelo fato de ter conseguido salvar aí várias vidas e ter feito um pouso realmente tranquilo. Bom, só que o grupo de sobreviventes, que tinha procurado uma revista famosa aqui no Brasil para contar a verdadeira história, e a revista parece que não teve tempo ou não quis, enfim, não vou entrar nesse detalhe. O fato é que esse grupo então veio até a Rádio Nacional e veio até o Revista Brasil e contou realmente a verdade, o que tinha acontecido. Ou seja, falou, né, que o piloto, ele praticamente ignorou o drama dos sobreviventes, ele praticamente sabia que mais cedo ou mais tarde o grupo de resgate chegaria, e ele simplesmente pegou o bom e do melhor que tinha dentro do avião e fez praticamente a sua barraca, a sua tenda, a toalha aqui para poder tomar banho nos igarapés, aquela coisa toda, e o povo ali com fome, sofrendo, junto dos mortos, que nenhuma providência foi tomada. Então esse grupo veio e trouxe realmente aí essa informação, ou seja, um depoimento. Claro que nós checamos, comunicamos com a nossa diretoria e o assunto foi para o ar.
Foi para o ar, ganhou repercussão nacional, ganhou repercussão internacional e o piloto acabou então sendo de alguma forma alcançado pelas nossas leis. A aeronáutica cancelou que seria ele transformado num herói por ter conseguido aí este fato. Então este realmente foi um ponto que nos chamou muito aí a atenção, como também o Césio 137 de Goiânia, que é uma cidade muito próxima aqui de nós, e por conta desse acidente terrível, as pessoas que vinham a Brasília, que tinha na placa do carro Goiânia, esse pessoal era atacado, pedra era jogada em cima, o pessoal era escorraçado e o programa aqui, de alguma forma, trabalhando em cima para garantir o respeito a essas pessoas, não era bem assim. E a gente procurava trazer autoridades, né? Vem cá, a pessoa que pegou algum tipo de radiação passa para outra, é como se fosse uma doença, porque até então era tudo muito desconhecido, né? O rádio, de uma forma geral, ele tem mais essa possibilidade de poder explorar mais um tema, porque o tempo no rádio pode ser mais bem explorado numa notícia, porque, por exemplo, no noticiário de televisão, da televisão Sim. tradicional, por exemplo, que é uma coisa mais curta, não estou nem entrando no caso de All News, né? Que, aliás, a Rádio Nacional, a AM, virou All News, quer dizer, notícia Claro. o dia inteiro. Como é que foi essa transformação e por que essa transformação? Olha, essa perseguição, no bom sentido, de fazer com que a Rádio Nacional pudesse ser uma emissora eminentemente de notícias. Usar como busca incansável. Exatamente. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, como já vinha acontecendo no mundo, os meios de comunicação tinham que partir para isso, né? Então, o Revista Brasil praticamente foi o embrião dessa questão, né? Hoje, realmente, 80%, 90% da programação da Rádio Nacional é eminentemente de notícias. Aliás, é um orgulho que eu tenho, um sonho realizado, ter um programa na Rádio Nacional com Nos Corredores do Poder. Opa. Eu me sinto mesmo muito emocionada e conversamos sobre isso quando eu vim a primeira vez para a Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional faz parte da história nacional, né? Exatamente. A partir de então, você começa a verificar que o rádio, claro que ele não perde a sua essência, né, de divertir, de entreter, de chamar a boa música, mas também ele não pode perder o foco, que é a notícia. Ou seja, a notícia para quem está na cidade. Você tem que falar do trânsito, você tem que falar dos assuntos que interessam realmente à população, você tem que falar também a nível de Brasil, o que está rolando realmente pelo país. Você não pode perder de vista esses acontecimentos e também os assuntos internacionais. Afinal de contas, nós estamos num mundo globalizado e o rádio é isso. Então, não importa onde o fato está acontecendo, pelo menos dentro do Revista, hoje dentro da programação da Rádio Nacional, é isso. Aconteceu, nós estamos em cima ali para marcar. E é uma coisa que, assim, em tantos lugares, até hoje, muitas pessoas têm acesso somente ao rádio, né? A gente tinha aqui uma ouvinte, infelizmente, Deus a levou, a dona Lourdes. Ela era o seguinte, morava em Taguatinga, ela tinha simplesmente um rádio no quarto, dois, né? Porque se um pifasse, ela só virava e Já era ligava. imediato. Tinha outro na sala, outro na cozinha. Cada passo que ela dava, ela estava realmente sintonizada, portanto, a Rádio Nacional. O rádio, quando você vê nele aquele veículo que você pode tudo, em termos de transmissão, em termos de comunicação, tanto faz com que quem está do lado de cá apresentando, como também do lado de lá ouvindo, são dois que se apaixonam, né? São dois públicos distintos que realmente se apaixonam. E é um amor eterno. Isso E para aí, quem não. trabalha, então? Nossa Senhora, realmente é fantástico. Eu curto realmente rádio 24 horas. Se eu saio daqui, chego no carro, se eu estou em casa, é rádio 24 horas, acompanhando também outros trabalhos, aprendendo sempre, porque rádio você nunca aprende tudo. A cada dia que passa, você está aprendendo alguma coisa. Você nunca fez outra coisa, sempre foi rádio. De Praticamente serviço, que rádio. eu falo, de trabalho. Sim, praticamente rádio. A minha vida sempre foi rádio. Eu sou de Anápolis, essa bela cidade muito próxima aqui à nossa capital federal. E lá eu tive assim a sorte de morar
no subúrbio, mas um subúrbio onde vários profissionais de rádio também moravam. Como também as transmissões esportiva, o campo de futebol Manuel Demóstenes era muito próximo lá da minha residência. Eu, para chegar até o campo, tinha que pular o muro, que eu não tinha dinheiro para poder pagar, né? E às vezes eu botava para fora porque o vigia me via, ó, você pulou, então volta, alguma coisa assim, enfim. E sempre quando eu conseguia chegar, eu ficava do lado das cabines, né, de transmissão de rádio. Então era sempre aquela história, puxa o fio aí para mim, mexe ali para mim. Então foi nessa que eu fui me apaixonando, fui pegando essa coisa toda, aliado também com o gosto do meu pai de ler jornal, né? O meu pai, todo domingo, comprava o Jornal Popular. Às vezes eu ficava olhando e falei, mas o que meu pai acha de interessante nessas letrinhas pequenininhas aqui, né? Porque no meu tempo eram os gibis. Então era justamente nessa época, nessa fase, que a gente foi descobrindo realmente aí o gosto pelo rádio, foi apaixonando, e meu pai com essas letrinhas, aí eu acabei lendo também jornal, fui tomando gosto pela notícia. E já se descobriu assim um locutor já dali? Praticamente. Já ia lendo assim, entonando? Praticamente. Sabe por quê? Eu vou contar aqui. Eu estudava no Colégio Estadual Ludovico de Almeida, lá em Anápolis, já fazendo ginásio. E nas aulas de inglês, normalmente a professora Hed, saudosa professora Hed, tem parentes dela aqui morando em Brasília, um dos métodos dela de ensino era colocar o pessoal para cantar, né? E eu cantava, né? Cantava, e isso deixou ela meio que com a pulga atrás da orelha, porque ela, que voz é essa no meio desse coral aqui de menino cantando, que diferencia? Claro, eu cantava de boa, tranquilo, sem nenhum tipo de problema, até que ela foi pegando, até que chegou em mim. Ah, é você que tem essa voz diferente, que canta realmente muito bonito. Através desse elogio dela, acabou um cantor que poderia progredir no futuro, porque a partir desse instante eu parei e nunca mais cantei na vida. Mas, por outro lado, aprendi realmente a trabalhar um pouco com a voz, e é com a voz, então, que a gente vai tocando essa nossa atividade. O rádio é tua vida, Walter? O rádio é minha vida, né? O rádio, para mim, é algo assim, eu não me imagino fora realmente de uma estação de rádio, porque é gostoso. É ótimo, é o prazer de poder prestar um serviço. É saber que aquela notícia que você está passando está ajudando alguém, ou a sair de um engarrafamento, ou a notícia de que alguém está precisando de alguma coisa e termina recebendo. Eu acho que quando eu morrer eu vou ser o locutor de Deus, vou ficar lá em cima, lá qualquer coisa, deixa comigo que eu mando o recado lá para baixo. Walter, muito obrigado por essa conversa, viu? O prazer foi todo meu, viu? Uma honra realmente ser entrevistado por você. É a voz do povo cantando junto e no mundo inteiro ela vai chegar. Estamos levando a você a música, a informação e o divertimento. Rádio Nacional de Brasília. No coração do povo, no coração do Brasil. É a voz de um povo valente e forte que agora junto vai se contar. Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. Minha voz não cala e quando ela fala, muitas histórias tem pra contar. É a voz